Amém. Jesus é nosso Senhor, irmãos. Gratos somos pela fidelidade do Senhor em nos chamar nessa manhã, mais uma vez, à comunhão com teu Filho. Nós vamos falar essa semana sobre a semana 2 do alimento diário, e é a continuação da semana passada. Fala Timóteo, destinatário Timóteo, uma palavra destinada especificamente a Timóteo, o jovem Timóteo. Jovem chamado muito cedo à obra do Senhor. O irmão Nélio falou conosco a semana passada, nos mostrou a obra do Espírito, o mover do Espírito, através dos irmãos, através de Paulo e Barnabé, nos mostrou como o Espírito se moveu e como tudo se deu para que Timóteo fosse chamado à obra do Senhor, para que Timóteo fosse inserido no plano de Deus, como o Espírito moveu tudo isso. E isso é muito rico quando a gente tem essa percepção do Espírito, quando nós percebemos o mover do Espírito no nosso meio. Eu queria dizer um pouco para os irmãos, mostrar um pouquinho para os irmãos, sobre a pessoa de Timóteo, sobre o jovem Timóteo. A primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, Paulo dá instruções muito diretas a Timóteo. Ele ensina como deve os serviços da igreja, como tratar os irmãos, como conduzir o mover de Deus para a igreja. Assim é 1 Timóteo. Mas 2 Timóteo, já Paulo se preocupa um pouco mais com a pessoa do jovem Timóteo. A gente vê, tem indícios. Nós olhamos em 1 Timóteo, versículo 1, versículo 2, 1 e 2. Fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida, que está em Cristo Jesus, ao amado filho... perdão, irmãos, 1 Timóteo, ao filho Timóteo. Aqui ele fala ao filho Timóteo. Tem uma palavrinha que faz todo sentido, já em 2 Timóteo 1, versículo 2. Ele se apresenta, Paulo, conforme o apóstolo, conforme a vontade de Cristo, e no versículo 2 ele diz, ao amado filho Timóteo. Aqui em 1 Timóteo ele diz ao filho Timóteo, mas em 2 Timóteo ele diz ao amado filho Timóteo. Quando nós recebemos uma mensagem dos irmãos na igreja, o WhatsApp, seja qual for essa mensagem, que o irmão fala: como você está, amado irmão? Isso conforta os nossos corações, nos faz sentir fazendo parte, nos faz sentir acolhidos, a gente vê a preocupação dos irmãos. É gostoso ser chamado de amado irmão, é muito bom isso. E aqui Paulo, em 2 Timóteo, chama Timóteo de amado filho. Que coisa gostosa, irmãos. E continuando ainda no versículo 4 de 2 Timóteo, a gente vê a sensibilidade de Paulo quanto à pessoa de Timóteo. Ele fala: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Timóteo era uma pessoa que chorava, irmãos, e encontrou em Paulo um ombro amigo. Encontrou em Paulo uma pessoa que ele podia desabafar, ele podia confiar, ele podia se entregar, a Paulo. Outro ponto que mostra um pouquinho da pessoa de Timóteo está no versículo 6, fala assim: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo fala para Timóteo não deixar o espírito se esfriar. Tessalonicenses fala: não deixais o espírito apagar, não esfriar. Reaviva o dom do espírito, exercita o teu espírito, para que você possa se fortalecer. Assim também somos nós. Muitas vezes, por diversas ocasiões, o espírito se abate, o espírito se apaga por instantes, e nós passamos por dificuldades. No versículo 7, Paulo diz a Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo era alguém também que tinha medos, ansiedades. Timóteo era tímido, Timóteo era alguém que
sentia as aflições do dia a dia, no lidar com a obra do Senhor, né? E tem algo interessante também na primeira carta de Timóteo, que está no capítulo 5, 1 Timóteo 5, 23, Paulo vem dando instruções para Timóteo, instruções diretas quanto à obra do Senhor na igreja, e ele dá uma pausa, ele põe uma vírgula nessas instruções, e no versículo 23 ele diz, Paulo, para Timóteo, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Preocupado com a pessoa de Timóteo, né? No tempos de hoje, nós sabemos que o que nos traz problemas de estômago são estresse, preocupações, muito trabalho, né? Ansiedades, depressões, tudo isso ocasiona, né, problemas de estômago. É os males da nossa época, né? E Timóteo, alguém que tinha algumas enfermidades, né? Estou mostrando esses detalhes para os irmãos perceberem que Timóteo, assim como o bom mineiro, dizendo, ele era gente que nós mesmos, né? Gente como nós mesmos, que choramos, que temos medos, temos aflições, temos as nossas enfermidades, problemas de saúde, né? Ansiedades, né? Tudo isso se abateu em Timóteo, né? E quem de nós não passa por isso nos tempos de hoje? Né? Todos nós temos esses problemas, né? E assim, dessa forma, Timóteo foi alguém extremamente útil à obra do Senhor. Alguém que foi escolhido naquela época para que a igreja pudesse avançar. Timóteo foi escolhido no tempo, né, no início da igreja primitiva, né, um dos primeiros, para que a igreja pudesse avançar, para que a igreja pudesse se fortalecer na fé, para que o evangelho pudesse se propagar naquela época. Esse foi Timóteo, escolhido para o início, né, para o comecinho da igreja ali, para a igreja pudesse caminhar e fortalecer, ser edificada. Nós vemos, irmãos, que de lá para cá já se passaram 2000 anos. Né? Em todo esse tempo, o Senhor não tem cessado de falar conosco. O Senhor não tem parado de falar conosco, não tem pausas do falar do Senhor. E o Senhor tem falado através dos irmãos, levantado homens de Deus, levantado situações, levantado igrejas e pessoas, e durante todo esse tempo o Senhor tem edificado a tua igreja. O Senhor tem nos dado uma palavra, e a palavra do Senhor é sempre uma palavra atual, uma palavra específica para a época que a igreja está vivendo, né? Essa palavra, irmãos, nós temos que valorizar todos os dias. Ontem o irmão Nélio compartilhou conosco também Mateus 13, né, da parábola do semeador, que muitos desejariam ouvir, ver e ouvir aquilo que nós temos visto e ouvido hoje. Olha que privilégio, né? Tem uma passagem em Isaías 53, 55, versículo 11, que diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Olha como é a palavra de Deus, amados irmãos. Ela prospera. A palavra do Senhor é reta. A palavra do Senhor, quando o Senhor a dispensa, ela cumpre para aquilo que ela foi determinada. Ela é reta com a questão da salvação das pessoas, né? Quando a pessoa toca nessa palavra do Senhor, imediatamente ela é salva. Ela entende que foi Deus que a salvou e que falou com ela. A palavra do Senhor, ela prospera nas promessas do Senhor, né? Ela prospera em revelar aos teus filhos, aos teus servos, tudo aquilo que a Escritura tem nos dito e nos mostrado quanto aos tempos do fim, porque essa palavra é viva e eficaz. Assim é a palavra do Senhor, amados irmãos, né? E nós vemos, da mesma maneira em que Timóteo foi chamado à obra do Senhor para o início da igreja, né, para o começo da igreja, quando a igreja começava a caminhar, com toda aquela dificuldade que nós estamos vendo, perseguições, problemas, nós hoje somos o Timóteo da era atual da igreja. E que era essa, irmãos? Timóteo foi escolhido para o início. Nós somos escolhidos, chamados à obra do Senhor, para que nós pudéssemos trazer o Senhor de volta.
Que privilégio, amados irmãos, né? Que o Senhor permita, não sei se o Senhor, nós não sabemos o tempo, mas creio que se o Senhor permitir que seja com vida, nós veremos a volta do Senhor. Nós somos os Timóteos que estamos sendo aperfeiçoados para trazer o Senhor de volta. Olha aqui, que geração importante na história da vida da igreja, né? Geração que vai trazer o Senhor de volta. Nós estamos sendo aperfeiçoados para essa época, a época do fim. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo no mundo aí, e tudo isso nos leva a crer que está próximo à volta do nosso Senhor. Está próximo, irmãos, para que nós possamos trazê-lo de volta, para que ele possa buscar os seus. Isso é maravilhoso, irmãos. E nós, como Timóteos dessa época, nós devemos nos preparar. Nós devemos nos estar apercebidos quanto ao tempo, quanto aos sinais, quanto ao falar do Senhor. Isso é muito importante, né? Nós estarmos conectados ao falar do Senhor nessa época, para direcionar a igreja, para nos mostrar o caminho durante esse tempo tão difícil, que vai ser realmente tempos difíceis, né? E essa palavra profética que o Senhor tem dado à tua igreja, a palavra que o Senhor tem revelado aos irmãos que estão à nossa frente, né? Essa palavra é a que nos conduz. Essa palavra que nos mostra a vontade de Deus para a nossa época. Assim como Paulo falava a Timóteo e dava instruções, hoje nós temos os nossos Paulos, os irmãos que estão à nossa frente, né? Em que o Senhor revela essa palavra, o Senhor revela no Espírito essa palavra para os irmãos, e os irmãos passam a igreja, revela a igreja, e nós somos conduzidos por essa palavra. 1 Coríntios, nós demos uma olhada em 1 Coríntios 2, essa palavra muito conhecida, um versículo muito conhecido, mas que tem uma profundidade muito grande. 1 Coríntios 2, versículo 9, fala: mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, aqui o Senhor separa um grupo de pessoas, né, para revelar para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que amam a vinda do Senhor, para aqueles que têm intimidade com o Senhor. 1 Coríntios 6, 17 fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O Senhor está revelando, vai revelar essa palavra para aquele que está unido ao Senhor. Versículo 10, ele diz: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aí a importância da obra do Espírito, e nós estamos conectados com Deus, irmãos. A nossa necessidade hoje de nós estarmos unidos realmente ao Senhor, né? A nossa união com o Senhor tem que ser real, tem que ser realidade nas nossas vidas, porque só unidos ao Senhor nós vamos tocar nessa palavra, né? Colocar nossa mente nessa palavra que está sendo revelada para nós, né? Exercitarmos a nossa mente para que a nossa mente possa tocar no Espírito, e através desse tocar, dessa união com o Senhor, nós compreendemos, aprendemos, e o Senhor revelar a sua vontade para os Timóteos, que vai trazer o Senhor de volta. Irmãos, atualmente o mundo vive tempos de incertezas, de dificuldades, de problemas com a nossa economia, com a saúde, principalmente com toda essa pandemia, e muitos meios de comunicação, as pessoas apontam para vários lados, várias saídas, vários caminhos, mas nós sabemos que todos esses caminhos não conduzem ao Senhor. O que nos conduz ao Senhor é o falar do Espírito. É a palavra do Senhor, profetizadas pelos profetas, pelos servos do Senhor, que conduz a igreja. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. E o Senhor tem revelado para nós, o Senhor tem dado essa palavra para nós, né? Pelos irmãos que estão à nossa frente, né, que se labutam, cavam essa palavra, tocam no Espírito, revela para nós. E assim como Paulo fazia a Timóteo, né? Paulo também tinha o labor dele com a palavra, né? Tinha a experiência de viver pelo Espírito, e tudo que ele sabia, tudo que o Espírito revelou para ele, ele revelou a Timóteo, né? No versículo 1,
de 1 Timóteo, a gente vê que Paulo gerou a Timóteo, né? Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho da fé. Nós vemos que se não houvesse Paulo, se não fosse por Paulo, não haveria Timóteo. Paulo foi quem gerou na fé o jovem Timóteo, né? O filho da fé, foi gerado pela fé. Né? E hoje nós temos os irmãos que estão à nossa frente, que são os nossos Paulos, né? Irmãos que nos conduzem, irmãos que trazem essa palavra à igreja. Mas nós vemos que na vida da igreja, irmão, o trabalhar do Espírito, o Espírito tem liberdade no nosso meio. Por vezes, nós somos como Timóteo, ouvindo os irmãos, recebendo as instruções, o falar do Espírito. Mas, por outras vezes, nós somos Paulos de irmãos que estão iniciando a vida da igreja. O papel se inverte, né? A gente vê o trabalho do Espírito, né? Por vezes, nós somos Timóteo ouvindo essa palavra, essa instrução. Daqui a pouco, o Espírito coloca irmãos a nosso caminho, pessoas no nosso caminho, para que a gente possa instruí-los, para que a gente possa apresentar a palavra da fé. E essas pessoas se tornam os nossos Timóteos, que daqui a pouco vão ser inseridas na obra do Senhor. O quanto isso é maravilhoso para nós, né? E o Senhor tem revelado isso no nosso espírito. E nós vemos que todo o nosso serviço, quando nós nos tornamos Timóteos, somos chamados à obra do Senhor, o nosso serviço é muito importante para o Senhor. É muito importante. E o Senhor dá muita atenção quanto à nossa pessoa e também quanto ao nosso serviço. O Senhor dá muita atenção quanto à nossa união com Ele e quanto à obra dele sendo realizada por nós. Nós demos uma olhadinha em 2 Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 15, fala um pouco do nosso serviço, da nossa pessoa. Ele fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus. Isso mostra a nossa atenção com Deus. Muitas vezes queremos servir. Nós temos o desejo, porque a vida que está dentro de nós tem esse desejo, tem essa vontade de servir o nosso Senhor. Mas nós precisamos nos apresentar a Deus. Apresentarmos a Deus diariamente, irmãos. Estarmos na presença do Senhor constantemente. Aplicando sangue, pedindo perdão pelos nossos pecados. Nos apresentarmos a Deus em espírito para que Ele possa revelar para nós. Essa é a nossa pessoa, tem que ser um amor diário. E no mesmo versículo ele continua, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Primeiro nós temos que nos apresentar a Deus. Isso tem que ser diário. Mas não é nos apresentarmos de qualquer forma, mas como obreiro, como servo do Senhor, como alguém que vai fazer a vontade do Senhor. Assim era Timóteo. Se apresentava a Deus como obreiro, deixava que o Espírito o conduzisse, porque ele foi ensinado por Paulo que a obra é do Espírito. A obra é realizada pelo mover do Espírito. A gente vê que quando Deus fala ao homem, é porque ele quer que muda alguma coisa. Ele quer que haja mudança. Quando Deus dá a sua palavra, é para operar no homem, para operar em nós, para operar na sua igreja, e para fazer a igreja avançar. E essa palavra é dada para nós pelo Espírito, pelo mover do Espírito, pela obra do Espírito. E se nós nos apresentarmos a Deus, esse é o desejo de Deus, esse Espírito vai ser totalmente acessível a nós, e vai nos conduzir tanto à nossa pessoa, quanto também ao nosso serviço ao Senhor. Isso, irmãos, é maravilhoso saber que nós estamos sendo conduzidos realmente pelo Espírito, pelo mover do Senhor. E quando esse Espírito vem, aí sim as coisas começam a fluir conforme a vontade do Senhor. E não é de qualquer forma. Se nós dermos uma olhadinha em Atos, olha o que o Senhor faz com os apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo 7, ele diz, versículo 6, então estavam todos reunidos, perguntaram, Senhor, será esse tempo em que restaures o reino
o reino de Israel, respondeu-lhes: não nos compete conhecer o tempo ou as épocas que o Pai revelou pela exclusiva autoridade, mas receberemos o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, para os confins da terra. Olha, irmãos, aqui ele fala que ele receberá o poder, receberá o Espírito, mas ele diz para os discípulos que eles deveriam aguardar, né? Eles deveriam esperar. Está no versículo 4, ele fala assim: comendo com eles, determinou-lhes que não se isentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Está vendo como é? Muitas vezes nós queremos fazer de qualquer forma. Nós temos isso, né? Esse desejo de estar prontos, vamos que vamos fazer. Mas aqui o Senhor fala para os discípulos: espera o Espírito falar com você, espera o Espírito descer sobre vós, né? E esse Espírito já desceu sobre nós, né? Naquela época aconteceu que no capítulo 2, versículo 2, fala no dia de Pentecostes, que o Espírito desceu sobre eles como língua de fogo, né? E todos foram tomados pelo Espírito e falavam em outras línguas, em outros dialetos. E tudo isso eles viram o poder e a obra do Espírito. Amados irmãos, nós temos que aprendermos a sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante, porque só assim nós vamos ser conduzidos pela vontade do Senhor, pela vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. É pelo Espírito que o Senhor se move hoje através de nós. É pelo Espírito que o Senhor fala realmente aos nossos corações. É pelo Espírito que o Senhor move o trabalhar, a obra do Senhor na igreja. E nós vemos que todo o nosso serviço, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, é para a igreja. É para que a igreja possa ser edificada. É para que a igreja realmente possa avançar. Nós vemos também em Atos 2, na prática, né, a obra do Espírito, né, que hoje nós estamos na mesma realidade. A prática da obra do Espírito é realizada no viver diário da igreja. Em Atos 2:42, os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão. Ou seja, recebiam a palavra, tinham comunhão, ruminavam essa palavra, né? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? A gente vê o mover do Espírito falando com os irmãos, movendo, salvando as pessoas. Aí diz todo 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Viver da igreja atual. Estarmos juntos, estarmos unidos em espírito, em alma, estarmos unidos como um corpo que convive e que vive uma mesma realidade. E ele falava: vendiam suas propriedades e bem distribuídos o produto a todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, né? Viver cumplicidade do Senhor, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que eram salvos. Irmãos, a nossa obra, o nosso serviço, né, na prática, nesse viver diário, na comunhão com os santos, na comunhão no partir do pão como hoje, né, para que isso para que possamos avançar realmente, para que a obra do Espírito seja completa e essa palavra não volte vazia ao Senhor. Nós temos essa responsabilidade, irmãos, de vivermos dessa forma, porque nós somos os Timóteos que trará o Senhor de volta, né? Que trará o Senhor para buscar aqueles que ele já escolheu, aqueles que são os vencedores, que são arrebatados aos céus. Graças ao Senhor por essa realidade, irmãos. Por vezes a gente conversa com os irmãos, a gente vê a realidade, a nossa realidade, as nossas experiências, e vem o sentimento ao nosso coração de que, será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou preparado para a volta do Senhor? A gente, uma vez, tendo a comunhão com o irmão, falou: irmão, eu tenho muito medo disso, da volta do Senhor, porque não sei se eu estou preparado realmente. Não sei, eu não tenho esse sentimento de que o Senhor possa voltar, né?
E o que traz esse sentimento da gente amar a vinda do Senhor? O que nos traz esse sentimento? É justamente o título, né, do alimento diário. A cumplicidade na obra do Senhor. Irmãos, se nós formos cúmplices, se nós estivermos envolvidos na obra do Senhor, né, servindo o Senhor na igreja, no viver real, na realidade da igreja, das necessidades da igreja, né, se nós formos participantes do mover do Espírito nessa terra, né, tendo realidade do que o Senhor está revelando, do que o Senhor tem mostrado, né, do trabalho da mão do Senhor, né, do operar do Espírito da palavra do Senhor em nós, nós seremos envolvidos de uma forma que nós amaríamos, vamos amar a volta do Senhor. Vai ser um sentimento natural dentro de cada um de nós. Né? Não podemos ser meros pessoas que vão estar vivendo, falar, vou ficar aqui de lado, olhando tudo o que está acontecendo. Né? Não vou me envolver, vamos dizer assim, meros espectadores do que está acontecendo. Se isso acontecer conosco, esse sentimento não vai estar no nosso coração. Mas se nós formos cúmplices, participantes realmente desse mover do Espírito, envolvidos no serviço da igreja, com certeza esse sentimento vai tomar o nosso coração e vai ser uma realidade tão grande. Nós vamos orar todos os dias, Senhor, volta. Porque estar com o Senhor é muito melhor do que vivemos nessa época. A presença do Senhor é melhor do que a vida para nós. Né? E separei alguns pontos para os irmãos, né, que nos mostra as instruções de Paulo, que mostrou para Timóteo, como se envolver, como cuidar da igreja, como fazer o serviço, a obra do Senhor. Né? 1 Timóteo, Primeira Timóteo 2:1, antes de tudo, oração. Antes de tudo, irmãos, oração. Antes de trabalharmos, antes de comermos, antes de ruminarmos a palavra, antes de falarmos com os irmãos, antes de falarmos com os nossos familiares, com nossos filhos, esposas, antes de tudo, oração. É o princípio, é o início. Para que a gente possa ser cúmplice nessa obra do Senhor. Né? 1 Timóteo 1, de 3-5, o irmão dá instruções para Paulo, fala, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para demonstrar de certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Nem se ocupe com fábulas engenhosas, fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem a discussão do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da pregação, a demonstração visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Paulo fala para Timóteo, não deixe os irmãos se distraírem com outras coisas que não seja a palavra de Deus. Que nada possa ocupar o lugar da palavra de Deus no coração dos irmãos, na sua consciência, no seu amor e na sua fé. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que tem muita coisa se falando, né? Tanta palavra se falando, mas nós temos que nos apegar à verdadeira palavra do Senhor. Tomarmos muito cuidado com as palavras motivacionais, né? Palavras que inflamam a nossa alma, mas que nos impedem de tocar no Espírito. Paulo advertiu isso. E se nós estivermos firmados nessa palavra, com a nossa fé realmente tocar na palavra verdadeira, buscar e orar ao Senhor, o Senhor revela para nós a tua vontade. Não nos deixarmos distrair por tudo que está acontecendo aí fora. Isso traz cumplicidade na obra do Senhor. Né? 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmão, nós estarmos na casa de Deus, estarmos na presença de Deus, não deixarmos de reunir, por coisas pequenas, por coisas que nos distraem. Muitas vezes não vou participar da reunião disso, não vou fazer aquilo, não gosto disso ou daquilo. Não, irmãos. Nós não podemos estar distraídos, nós temos que estarmos na casa de Deus.
É na casa de Deus que o Senhor revela a tua vontade. É para a igreja que o Senhor revela a tua vontade. Outro ponto importante está em 1 Timóteo 4, né? Versículo 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os que te ouves, os teus ouvintes. Nós cuidarmos de nós mesmos é importante. Cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos da nossa comunhão com o Senhor de forma individual, né? O nosso culto racional diário ao Senhor, Romanos 12. Né? Nós estarmos diariamente orando, perseverando, cuidando realmente da nossa fé. Né? Outro ponto que fala Timóteo 6, irmãos, Timóteo 5, a partir do 1, ele diz: não repreendas o homem idoso, antes exorta como a pai, aos moços, aos irmãos, às mulheres idosas, como as mães e as moças, como as irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Cuidarmos da igreja, cuidarmos dos mais velhos, dos mais jovens, das crianças, dos adolescentes, cuidarmos das viúvas, estarmos envolvidos nesse serviço. Né? A gente ouve muito, não fala, né? Na vida da igreja não existe desempregados. Todos nós temos função, não estamos desempregados nem aposentados na vida da igreja. Nós precisamos cuidarmos uns dos outros, estarmos envolvidos nesse serviço. Né? E é muita gente para nós cuidarmos. Olha que a palavra filha dos homens mais velhos, dos moços, dos jovens, das irmãs mais idosas, das crianças, das viúvas. Como é importante estarmos envolvidos nesses serviços da igreja. Né? E capítulo 6, versículo 6, e ele fala: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Irmãos, estarmos agradecidos a Deus, coração de gratidão por aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, pelo trabalhar do Senhor conosco, para que sejamos, Senhor, pessoas que reconhecem a obra do Senhor e o seu cuidado amoroso para a tua igreja. Isso nos dá um coração contente, né? O contentamento, a gratidão do cristão é diferente com o do mundo aí fora. Né? O contentamento nosso, a nossa gratidão, a nossa satisfação vem do Senhor. Vem da graça do Senhor revelada, dispensada para nós, para nos sustentar, para nos fortalecer, né? Para nos dar forças quando estamos cansados, né? Para nos revigorar quando não temos força alguma. Um coração de gratidão. Né? E 1 Timóteo 6,11 diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, com amor, constância e mansidão. 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Nos prepararmos para a volta do Senhor. Estarmos apercebidos, né? Estarmos envolvidos, sermos cúmplices com tudo aquilo que tem acontecido em meio à tua igreja, no mover do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Esses pontos que passei para os irmãos, com certeza vai nos tornarmos cúmplices na obra do Senhor e vai gerar em nós esse sentimento de que volta, Senhor, venha, sua noiva está pronta, a sua igreja está edificada. Assim como Paulo aperfeiçoou Timóteo dessa forma, nós estamos sendo aperfeiçoados hoje. Repito, os irmãos, nós somos os Timóteos que vai trazer o Senhor de volta. Timóteo foi levantado para que a igreja pudesse avançar. Nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo trabalhados. O Espírito tem operado dentro de nós para que nós pudéssemos e seremos aqueles que vamos trazer o Senhor de volta. Amém, irmãos? Tinha um pouco mais, mas o tempo não permite. Né? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar. E eu queria terminar essa comunhão de hoje com uma oração
E assim também como Timóteo termina a sua segunda carta, Paulo termina a sua segunda carta a Timóteo, Timóteo 4:22, ele diz assim: o Senhor seja com teu espírito, o Senhor seja com o espírito de cada irmão e irmã, e a graça seja conosco. Amém? Queria fazer uma oração com os irmãos. Senhor, fortaleça o nosso espírito. Senhor, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Tira, Senhor, de nós, do nosso interior. Renova a nossa mente, Senhor Deus, para que possamos tocar naquilo que é a tua vontade, naquilo que é o teu desejo para a tua igreja. Que nada impeça, Senhor, o mover do teu espírito em nós, principalmente, e de forma coletiva, como igreja, como o corpo de Cristo, como a tua noiva que está sendo ataviada para as bodas do Cordeiro. Ó Senhor Jesus, gratos somos por esse privilégio de sermos a geração que trazerá o Senhor de volta. Nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui, trabalha em nós, fala aos nossos corações, nos aperfeiçoa para as arestas, porque nós somos o teu povo. E dispensa, Senhor, a tua graça, a tua igreja. Dispensa a tua graça a cada irmão e irmã. Visita, Senhor, os nossos corações. Visita, Senhor, os nossos lares, o nosso trabalho, a nossa vida secular. Porque nós dependemos de Ti, Senhor. Em Ti depositamos as nossas vidas, colocamos nas Tuas mãos aquilo que somos, Senhor. O Senhor tem direito sobre nós. Ó Senhor Jesus, obrigado por sermos a Tua igreja e o Teu povo. Senhor Jesus, em Teu nome nós oramos. Amém. Amém, amados irmãos.